morte aniquilasse ao que tinha o império da morte, isto é, o diabo. É na Bíblia. Então Cristo veio para uma grande guerra contra os demônios, contra o diabo. O diabo era o que tinha o império da morte, como acabamos de ler aqui. E na sequência diz assim: e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso que convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Queridos, tem hora que a gente fica até comovido, como Jesus é misericordioso e bondoso. A causa que ele veio aqui é para nós, pecadores. Ele comia numa mesa com os pecadores e publicanos, e os religiosos da época, legalistas, disseram para ele: mas tu come no meio dos pecadores, publicanos? E Jesus disse a eles: eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. Não veio nem para os anjos, como está aqui escrito, veio para os pecadores, descendentes de Abraão, como nós. A Bíblia diz claramente: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Por Ele temos a vida. A Bíblia diz que quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Podemos ter estabilidade econômica, social, política, religiosa, mas sem Jesus não há razão para viver. Por isso que ele disse: do que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pense nisso. A nossa mentalidade humana é tão mesquinha que nós falamos assim: eu já sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. E muitos se acomodam, se esfriam, não buscam mais Deus com aquela intensidade diária. Eu já sou salvo. Mas a Bíblia não fala isso. Apocalipse está escrito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus nunca falou que nós somos salvos, que nós recebemos Ele. Não. Olha o que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Na condicional. Será, mas se perseverar até o fim. Perseverar onde? Só no banco de uma igreja? Não. Na palavra. João 8, verso 30 está escrito, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A prova que eu sou discípulo de Jesus e que você é um discípulo de Jesus é quando você está na palavra, permanece na palavra. Está escrito aí. E em João capítulo 14, se não está na memória, Jesus diz: aquele que me ama, guarda a minha palavra. E quem guardar a minha palavra, o meu Pai o honrará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, o Espírito Santo começa a habitar na sua vida. Mas como o Espírito Santo vai habitar na minha vida? Alguém pode dizer? Claro que pode habitar. Não é assim que a Bíblia diz? Vós sois o templo de quem? Do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos de homens, grandes megatemplos. Ele habita no meio daquele que é humilde e contrito de coração. Amém, Jesus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém, Falando em humilde, Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aprender dele. Só ele é a essência da vida. E ele mesmo diz: a ninguém chamais de mestre, porque um só é o vosso mestre. E Paulo diz também: eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Nós temos que aprender com Jesus. É a revelação que tem que vir dele.
Porque se Ele não revelar os seus mistérios, nós não vamos a lugar nenhum. Lembra que Ele disse? Sem mim, nada podereis fazer. Fazemos projetos e planos, mas fora da palavra, fora da direção do seu Espírito, nós vamos errar o alvo. É verdade. Olha o que Ele falou. Vós errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Está escrito? O homem erra a direção da vida ou da verdade porque não conhece as Escrituras. E conhecer as Escrituras tem que ter uma revelação divina. O Espírito Santo tem que revelar isso para nós. Porque o homem natural, dizia Paulo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É verdade. Nicodemos, segundo a Bíblia, era mestre em Israel. Mestre. E Jesus falou para ele: Nicodemos, importa tu nascer de novo. Qual foi a resposta de Nicodemos? Senhor, como é que um homem sendo já adulto pode voltar pela segunda vez ao útero da sua mãe? E Cristo repreendeu Nicodemos e disse a ele: ó Nicodemos, tu sendo mestre em Israel não sabe dessas coisas? Eu lhe falei de coisas terrestres. Quando você fala das celestiais, tem que nascer.